Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler até o versículo 31, até para fazer uma conexão bem clara com o texto utilizado pelo pastor Paipa ontem à noite, mas o sermão será apenas dos versículos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10. A leitura é até o versículo 31, a partir do 19, mas a mensagem se limitará aos versículos 19 e 25. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Horrível coisa, ó Deus, é cair nas tuas mãos. O Senhor é Deus vivo, fogo consumidor. Ó Senhor, obrigado por essa realidade tão clara na Tua palavra, tão direta, que nós só podemos conhecer de fato, iluminados pelo Teu Santo Espírito. Por isso te pedimos nessa manhã, que o Senhor manifeste a nós, verdadeiramente, esse privilégio maravilhoso de entrarmos na Tua presença, nos aproximarmos de Ti sem sermos consumidos. Nós não somos dignos, ó Deus. O Senhor não pode contemplar pecado e nós temos resquícios de pecado ainda. Como é que nós podemos adentrar na Tua santa presença e sair daí ilesos? Ajuda-nos a entender essa mensagem nessa manhã. Ajuda-nos a entendê-la não apenas de forma teórica. Nós possivelmente aqui já conhecemos todas as verdades que serão pronunciadas. O nosso grande problema é que nós não conseguimos experimentá-las. Nós não conseguimos praticá-las, nós somos negligentes, ó Deus. Mais negligentes, obviamente, do que aqueles que não conhecem a Tua palavra. Porque como é que eles podem experimentar a presença santíssima, a intimidade da casa de Deus, sem conhecer o próprio Deus?
A pergunta fica para nós crentes, então, nessa manhã: como é que nós não experimentamos verdadeiramente essa intimidade maravilhosa para a qual o Senhor mesmo nos chama, sendo que nós já conhecemos o Senhor? Ou será que já conhecemos? Se a realidade for essa, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor então finalmente traga a salvação, que o Senhor traga a salvação claramente para aqueles que estão perdidos ainda, afastados, totalmente contrários a Ti, mas salvação também àqueles que estão dentro da igreja, participam dos cultos, mas não são filhos ainda da obediência, continuam como filhos da ira. Tende misericórdia de nós. Aquece os nossos corações hoje, ao entrarmos mais uma vez na Tua presença para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus, em quem nós temos o total e livre acesso a Ti. É no nome dEle que oramos. Amém. Alguém algum dia já entrou de penetra em alguma festa ou evento que você tenha realizado? O problema dos vídeos ou das fotos das festas é porque elas muitas vezes revelam esses penetras. Por exemplo, no nosso vídeo de casamento, nós estávamos lá olhando o vídeo, vendo ali aquela festa maravilhosa e tal, sendo gratos a Deus por tudo, e de repente a gente começava a ver: opa, a gente não convidou aquela pessoa ali. Eita, a gente não convidou aquele ali. E eles estavam lá curtindo a festa adoidados, e muitos irmãos da igreja. Infelizmente, não podíamos chamar toda a igreja. Como é que a gente vai fazer agora? A sua primeira reação é ficar indignado. Quem que essas pessoas acham que são? Cara de pau. Como é que podem? Só que o sentimento vai mudando. De uma irritação e indignação primária, você começa a ter uma satisfação. Você fala: peraí, mas os penetras estão ali porque eles queriam estar ali. A sua festa foi um arraso. A sua festa bombou. Penetras não vão em festas que não são um sucesso. E você começa a perceber que, na verdade, são os penetras que valorizam de verdade a sua festa. Os convidados estão ali reclamando da comida, dizem que música mais brega, que decoração mais antiga. Apesar dos penetras não lhe darem presentes, eles estão ali lhe dando o maior presente, mostrando a você quão importante foi aquele evento. Os penetras, então, eles revelam esse nosso desejo profundo do coração de estar onde não podemos estar, de estar onde não temos o direito de estar onde não temos o privilégio de estar. Se pessoas, com certeza, não tinham o privilégio de estar na minha festa de casamento, quanto mais nós entendemos a nossa falta de direito ou privilégio de estarmos na presença de Deus. Ser penetra numa festa é uma coisa, ser penetra na casa de Deus, na sua santa presença, é outra, completamente diferente. Nessa manhã nós veremos nesse texto, Hebreus 10, dos versículos 19 a 25, que o grande privilégio dos crentes é exatamente esse: não sermos mais penetras na casa de Deus. Se você é um crente verdadeiro aqui nessa manhã, alegre-se com isso, regozije-se com isso, tenha o seu coração aquecido mais uma vez com essa verdade. Você não é mais penetra na presença desse Deus Santíssimo, que é fogo consumidor, em cujas mãos é perigosíssimo ainda cairmos. Esse texto está, obviamente, então, na Epístola aos Hebreus, e nós percebemos, apesar de não saber quem foi o autor, de fato, dessa epístola, que ele vem tratando de um problema que foi mencionado ontem pelo pastor Paipa. Se há uma carta onde a sola Escritura aqui é tratada, é exatamente essa carta. Nós sabemos que desde o princípio, então, esses crentes aqui estavam negligenciando o sola Escritura, voltando, então, às sombras do Antigo Testamento.
Essa é uma aplicação maravilhosa também em relação ao sola escritura na nova aliança. Havia várias coisas que eram determinadas por Deus lá no Antigo Testamento, que agora não servem mais, se tornaram obsoletas, porque eram sombras. E quando a luz vem, ela dissipa toda a sombra. E esses hebreus aqui, mal ensinados, mal direcionados por falsos mestres, estavam querendo voltar àquelas sombras. E assim rejeitando o sola escritura e, por conseguinte, também um outro lema da reforma, o solo Cristo. Por isso você percebe desde o início de Hebreus, o autor aqui valorizando, colocando Jesus Cristo em seu devido lugar, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que tudo, o único sumo sacerdote de fato que entra no santo dos santos verdadeiro, não naquele apenas terreno. E é exatamente esse momento na epístola que nós vemos uma transição entre aquilo que nós chamamos de ênfase na doutrina para a ênfase na prática. Isso acontece em diversas epístolas no Novo Testamento. Por exemplo, Romanos, de Romanos 1 até Romanos 11, nós temos ali um detalhamento, uma exposição maravilhosa do plano de salvação, das etapas da salvação. E a partir do capítulo 12, então, as aplicações a partir dessa doutrina maravilhosa. Aqui em Hebreus não é diferente, até o capítulo 10. Entrando aqui, até o versículo 21, nós temos exatamente o autor enfatizando a doutrina de Cristo, a doutrina da Escritura, a doutrina que agora ele usa para aplicar a palavra de Deus, especialmente na área da santificação. O que é que você prefere? A ortodoxia ou a ortopraxia? Existe esse debate dentro da igreja de Deus, infelizmente. Uma falsa dicotomia entre essas duas coisas. Provavelmente aqui as pessoas estão mais ligadas à ortodoxia, doutrina pura, livros, uma bela biblioteca, mas que não passa dali, que não é experimentada na realidade. E muitas vezes pessoas são criticadas, então presbiterianos são chamados de sorveterianos, conhecem demais, mas não vivem aquilo que conhecem. Por outro lado, então, esses críticos dizem que a ortopraxia é que importa, que deve ser enfatizada, e geralmente nesses ambientes a doutrina é esquecida, e você vê então uma prática completamente deturpada, porque não tem seu vínculo com a doutrina. É uma falsa dicotomia. Nessa manhã nós não devemos preferir nem a ortodoxia, nem a ortopraxia, mas ambas. O entendimento de que uma não existe sem a outra, e de que se há esse desequilíbrio em nossas vidas, há um desequilíbrio também na área de santificação. Um outro extremo na área da santificação, baseado no que nós veremos exatamente aqui, num microcosmo de um macrocosmo maior. Nós entendemos que dois extremos diabólicos de uma falsa santificação são o fundamentalismo e o antinomismo. Um fundamentalismo que diz, faça por onde, não faça isso, faça aquilo e você vai ter a aprovação de Deus. Por outro lado, uma negação completa da lei de Deus, dizendo, você não precisa mais viver essas coisas, o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador, e Ele vai lhe salvar de qualquer maneira, não importa como você viva. Nessa manhã, se nós temos um desequilíbrio ainda, entre ortodoxia e ortopraxia, ou entre esses extremos da falsa santificação, que o Senhor Deus nos ajude a entender, por meio do grande privilégio dos crentes, que não ser mais penetra na casa de Deus significa exatamente isso, vivermos uma santificação baseada nos indicativos do Evangelho, que por conseguinte nos levam a uma santificação baseada nos imperativos do Evangelho. Esse é o nosso primeiro ponto, versículos 19 a 21. O grande privilégio dos crentes no indicativo do Evangelho. O grande privilégio dos crentes no indicativo do Evangelho. Versículos 19 a 21.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. As falsas religiões, elas são baseadas em imperativos. Mas a verdadeira religião, o cristianismo autêntico, é a única religião, é o único caminho para Deus, que nos ensina que a nossa realidade de salvação é baseada no indicativo. Nós gostamos de imperativo. Nós estamos aqui nessas palestras, nesses sermões, e muitas vezes a gente está dizendo, tá bom, pastor, eu já sei isso, vamos para a prática. Quais são as aplicações? E nós nos esquecemos que essas aplicações, sem esse embasamento todo, elas não fazem sentido. Elas vão ser anotadas por nós e vão ficar ali no caderninho apenas. É por isso, então, que nós precisamos nos lembrar daquilo que J. Gresham Machen, um grande teólogo do século XX, disse: o Evangelho começa com um grande indicativo. A história da redenção, ela diz respeito primordialmente aos fatos do Evangelho e não a atitudes religiosas. Sonde o seu coração nesse momento e perceba como não é essa a nossa tendência. Essa é a nossa tendência em relação aos nossos filhos. Nós queremos que eles simplesmente obedeçam algumas coisas e desobedeçam outras. Mas não damos a eles o embasamento daquilo. Muitas vezes eles não conseguem compreender, acham que as orientações são meramente injustas. Mas o Senhor Deus não é assim com os seus filhos. O Senhor Deus primeiro prepara o terreno, o Senhor Deus primeiro realiza a obra. A ênfase é sempre no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele continuará fazendo. Esse é o Evangelho. É isso que nós devemos crer. É isso que vai nos trazer uma verdadeira santificação. Nós temos aqui, então, nos versículos 19 a 21, o grande privilégio dos crentes garantido por 3 aspectos da obra de Cristo. Percebam aí, por favor. Primeiro, nós temos aqui a ideia do sangue de Jesus sendo esse embasamento. Versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Intrepidez, ousadia, isso é algo que não falta aos penetras. Você já conheceu algum penetra tímido? De jeito nenhum. Senão ele não seria um penetra, ele não seria bem-sucedido na sua tarefa. Ele sempre acha que ele vai conseguir entrar naquela festa, naquele evento, mesmo que ele tenha falhado diversas vezes. Ele não desiste. Mas nós, crentes, devemos admitir hoje, nessa manhã, que a nossa intrepidez, a nossa ousadia para entrar na presença de Deus empalidece diante da intrepidez e ousadia de ímpios para fazerem aquilo que de fato lhe agrada e satisfaz o seu coração. Meus irmãos, percebam mais uma vez a realidade aqui desse privilégio. O autor aos Hebreus está tratando de linguagem veterotestamentária exatamente porque era para lá que aqueles crentes estavam querendo ir. Por isso a carta aos Hebreus, a esse grupo de ex-judeus ou judeus agora cristãos, que estavam cometendo esse erro. E ele fala uma coisa que para um judeu era um sacrilégio. Todos agora, absolutamente todos, têm o direito de entrar no Santo dos Santos. Um judeu piedoso diria blasfêmia. Que nova religião é essa? Que heresia é essa? Só quem pode entrar no Santo dos Santos é o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando sangue pelo povo e para ele mesmo. E como é que esse sumo sacerdote entrava? Ele entrava com suas vestimentas cheias de sinos e amarrado por uma corda, porque ao entrar ali na presença santíssima de Deus, onde Shekinah estava, a glória do Senhor, se ele entrasse não seguindo só a Escritura,
um mínimo detalhe faltando, ele cairia morto. Bum! E os sinos, então, parariam de tocar. E as pessoas lá fora, imediatamente, saberiam: o sumo sacerdote morreu na presença do Senhor. Alguma coisa não foi feita à risca. Nós desobedecemos em algum instante, em algum detalhe. Os sinos param de tocar e o seu corpo, o seu cadáver, precisa ser trazido agora para fora. Meus irmãos, que medo! Que grande temor e tremor! Você entraria num lugar assim? Sabendo que ali está a presença maravilhosa do Senhor, de quem você precisa para viver, para sobreviver, você entraria num lugar que lhe oferecia ao mesmo tempo morte imediata, caso você entrasse sem sangue devido. Meus irmãos, que privilégio! Porque nós não temos agora mais a necessidade de um sumo sacerdote meramente humano, fazendo isso uma vez por ano. Nós temos agora completo acesso, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E o seu sangue foi derramado para nos cobrir de todos os pecados. Sim, nós ainda entramos sabendo que Ele é fogo consumidor, mas é por isso que é necessário intrepidez, é por isso que é necessário ousadia. Nós entramos porque podemos, nós entramos porque devemos. Você tem entrado na presença de Deus dessa maneira? Você tem buscado a face do Senhor exatamente assim? Veja como é fácil crer no Evangelho, veja como é fácil dizer que você é coberto pelo sangue de Jesus, mas se esse sangue não lhe leva a essa ousadia, tem alguma coisa incompleta no meio do caminho. E com certeza o problema não está no sangue de Jesus. O problema está em como nós temos entendido essas realidades e as praticado muito mal. Esse é o primeiro embasamento, o sangue de Jesus nos dando essa ousadia de entrar onde nunca poderíamos entrar por conta própria. Mas no versículo 20 nós vemos um outro embasamento, o próprio corpo de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O corpo de Cristo, além do seu sangue, a sua carne, que aqui é associada ao véu. Vocês devem imaginar como os comentaristas aqui, tratando desse assunto, vão divergir e tratar de várias interpretações. Não é aqui o momento para tratarmos de tudo isso, mas de simplesmente mostrarmos uma associação clara. O que aconteceu com o corpo de Jesus Cristo? Ele foi levado até a cruz do Calvário e ele foi rasgado. E vocês conhecem os evangelhos. O que acontece no templo, ao mesmo tempo que o corpo de Jesus está sendo rasgado ali na cruz? O véu está sendo rasgado de cima a baixo. Aquele véu que separava agora Deus, a sua santidade, do seu povo ainda pecador. É rasgado, o acesso agora é livre, mas para que isso tivesse acontecido, o corpo de Jesus precisou ser destruído. É interessantíssimo a forma como um comentarista coloca aqui. Jesus poderia ter ensinado tudo o que ele ensinou, ele poderia ter praticado tudo o que ele praticou. Se o seu corpo não tivesse sido rasgado na cruz do Calvário, nós ainda não teríamos acesso. O cristianismo não passaria de uma inovação, de um judaísmo ainda precário. É assim que você vê a cruz de Cristo. É assim que você entende o seu corpo rasgado em seu favor, dando a você esse novo e vivo caminho. Leia, por favor, comigo agora, voltando um pouco, Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 10. Nós temos essa explicação exata aqui. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados.
Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Meus irmãos, esse corpo já foi rasgado, ele já foi sacrificado. Aqui nós temos o problema gravíssimo daquilo que acontece em todas as missas, e vejam que eu conheço isso de berço. Ao falar essas coisas, estou dizendo ainda a respeito dos meus familiares, meus pais, meus mais próximos, que ainda se submetem a essa heresia da missa, a essa clara desobediência à sola Escritura, em que naqueles sacrilégios verdadeiros, chamados de missa, o suposto sacerdote transforma, com suas palavras mágicas, aquela hóstia em corpo e sangue de Cristo, e ali Jesus Cristo precisa ser sacrificado mais uma vez. Eu não sei se você teve experiência aqui com o catolicismo romano como eu tive. Mas, meus irmãos, isso é uma desgraça não só para as nossas famílias, mas para toda a nossa nação. Como o Dr. Paipa falou ontem, onde o catolicismo romano se estabeleceu e se expandiu, nós temos trevas, nações em trevas. E é o Evangelho, é esse novo e vivo caminho, em contraste com aquilo que é obsoleto, aquilo que não serve, aquilo que traz apenas morte. É apenas esse novo e vivo caminho que vão trazer libertação. Se você tem algum parente, como eu tenho, católico romano ainda, continue orando por essa pessoa, continue evangelizando. Ela não é cristã. Ela está indo para o inferno. Ela pode ter uma vida moral melhor do que a sua, inclusive, mas ela não tem esperança no sangue e no corpo de Jesus Cristo. As suas práticas idólatras demonstram isso. Mas qual é o nosso privilégio, meus irmãos? Nós já tocaremos nisso. Nós participamos de um pão e de um vinho que continuam sendo pão e vinho, que não se transformam, mas que demonstram para nós, mais uma vez, que acesso maravilhoso é esse, a presença do Deus Santíssimo. É um novo e vivo caminho, porque aquilo que os bodes e os animais do Antigo Testamento não podiam oferecer de fato, agora é oferecido completamente em Jesus Cristo, no seu sacrifício, por meio da sua redenção. O versículo 21 nos traz então a terceira base. A terceira base desse privilégio maravilhoso. A primeira base é o sangue de Jesus e a intrepidez que nós temos. O segundo é o corpo de Cristo e o véu rasgado. E o novo e vivo caminho. Agora nós temos nada mais, nada menos do que o ofício sacerdotal de Jesus de forma completa. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mais uma vez, peço aos irmãos que voltem para Hebreus capítulo 9. Leiamos agora versículos 1 a 12, preste bastante atenção para entender aqui a doutrina que o autor está utilizando para agora aplicar essa santificação em nossas vidas. Hebreus 9, de 1 a 12. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado no santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro.
na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nós vemos então exatamente isso aqui, o nosso acesso completo por meio do nosso sumo sacerdote que está onde? Na casa de Deus. Não em tabernáculo feito por mãos humanas, mas lá nos altos céus. E Hebreus vai tratar disso lá depois no capítulo 12, nos dizendo que quando estamos em culto a Deus, culto solene, uma coisa maravilhosa acontece. Nós estamos realmente diante do trono celestial do Senhor. Isso, mais uma vez, deveria aquecer os nossos corações. Quem somos nós para entrar na presença de um Deus maravilhoso como esse? Quem somos nós, senão aqueles que se escondem por trás do Senhor Jesus Cristo, entrando não mais como penetras, mas entrando porque Ele nos convidou, Ele nos chamou, o Seu Santo Espírito faz a Sua obra em nós, e nós seguimos. Eu gostaria de ler para vocês do nosso catecismo maior, o que é que significa o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, como Cristo exerce as funções de sacerdote. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo, e fazendo contínua intercessão por eles. Veja que o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, ele é duplo. Ele veio não apenas para oferecer sacrifício, mas para ser o próprio sacrifício. Esse é o seu ofício aqui na terra, esse é o seu ofício encarnado. Agora ele, glorificado, continua o seu ofício sacerdotal intercedendo por nós. Louvado seja o Senhor. Você pode ter a certeza absoluta de que mesmo que o seu pastor não ore por você, mesmo que o seu presbítero não ore por você, mesmo que seus irmãos não orem por você, o Senhor Jesus Cristo, se Ele é o Senhor da sua vida, Ele ora por você, Ele intercede por você. Esse é o privilégio de todos aqueles que agora são santos. Esse é o privilégio que o Senhor Deus nos dá por meio do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. E é por isso que David McWilliams, o comentarista, diz o seguinte: dado nosso livre e completo acesso por meio de Jesus, nosso grande sumo sacerdote, não é de se admirar, como John Owen mencionou em algum lugar, que não há um ofício de Cristo que Satanás trabalhe tanto para obscurecer e destruir do que o seu ofício sacerdotal. Você gosta de garantia das coisas? Conheça essa garantia mais uma vez nessa manhã. A sua garantia está em Cristo. A sua garantia está no fato de que hoje Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. É exatamente por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus. Não é um mantra, não é uma mera tradição, não deveria ser um ritual, e às vezes é. Será que os nossos filhos sabem por que é que deve-se orar em nome de Jesus, ou eles simplesmente estão repetindo as palavras de seus pais?
Talvez nem nós adultos saibamos isso. É apenas uma mera repetição, vira talvez uma reza protestante em nome de Jesus, e aqui está a razão. A única forma de adentrarmos perfeitamente na presença de Deus é em nome, por meio de Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso, que glória tremenda é dada ao povo de Deus. E aí eu lhe pergunto então, e eu creio que isso está diretamente proporcional à nossa vida de santidade, ao nosso processo de santificação. Se Jesus Cristo está intercedendo por nós, e essa é a nossa garantia máxima, se nós oramos e sabemos por que oramos em nome de Jesus, por que é que nós não oramos tanto quanto nós deveríamos? Eu tenho certeza absoluta que a sua igreja é igual à minha. As reuniões de oração no meio da semana são lotadas, para não dizer o contrário. E nós temos crentes nas igrejas, que não duvidariam em nada dos versículos 19 e 21, pelo contrário, dariam glória a Deus por essas realidades mais uma vez. Mas se isso, meus irmãos, não se transforma em uma vida de oração verdadeira, genuína, constante, mais uma vez há um desequilíbrio, há uma falta de contato entre doutrina e prática. Por que é que nós não estamos na presença do Deus Santíssimo mais constantemente? Pastor Josafá nos lembrou ontem de conhecer os puritanos, homens completamente calvinistas ortodoxos, que estavam de joelhos o tempo inteiro. Quantas vezes você ficou de joelhos nesse ano? Não é necessário orar de joelhos. Eu refaço a pergunta, quantas vezes então você realmente se escondeu no seu quarto e orou ao Senhor, sabendo que você estava na presença santíssima dEle? Eu ouso dizer, meus irmãos, que muitos aqui hoje, nessa manhã, nunca estiveram verdadeiramente na presença do Senhor, sendo crentes há muitos anos, e isso é muito grave. É por isso que nós devemos começar com o Evangelho, é por isso que nós devemos começar rogando ao Espírito Santo que esse Evangelho entre em nosso coração e faça morada de uma vez por todas. E é por isso que eu pergunto, você consegue ver o seu grande privilégio nessa manhã? Você consegue admirar ainda mais a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Pois aqui está, meus irmãos, então, a realidade daquilo que a teologia chama de santificação definitiva. Nós geralmente trabalhamos a ideia de santificação progressiva. É uma obra de Deus que continua, nós vamos ver isso já já. Mas se você está em Cristo Jesus nessa manhã, lembre-se que você já é santo, por causa dEle, por causa do Espírito Santo, e santos buscam a face do seu Deus o tempo inteiro. Será que nós somos santos de verdade? Diante dessa realidade, diante desse indicativo, diante desses fatos maravilhosos, nós olhamos agora para o nosso segundo ponto. O grande privilégio dos crentes nos imperativos do Evangelho. A religião cristã, ela não é uma dicotomia, ela não enfatiza apenas a ortodoxia e não enfatiza também a ortopraxia. Os indicativos, eles nos levam aos imperativos. E aqui nós temos imperativos maravilhosos. 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Desde o versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
nós façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui nós temos 3 imperativos claros. Nós veremos no versículo 25 que está ali dizendo, não deixemos. A tradução está em imperativo, mas no original nós não temos isso. Os imperativos são aproximemo-nos, guardemos firme e consideremo-nos também uns aos outros. 3 aplicações maravilhosas. 3 imperativos que fluem exatamente daquilo que nós vimos anteriormente. E o primeiro, nos aproximarmos de Deus com sincero coração. Nada mais é do que uma linguagem de culto, linguagem de adoração, linguagem veterotestamentária que é acoplada à nova aliança. Por favor, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9. Versículo 7. Levítico 9, 7. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faze a oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou ao Senhor. Chega-te ao altar, aproxima-te do altar. Chega junto, vai para perto desse lugar, que na antiga aliança significava uma morte imediata, e que agora na nova aliança, por causa de Jesus Cristo, significa o único lugar de esperança. Isso mais uma vez vem sondar os nossos corações. Do que é que nós nos aproximamos? Obviamente daquilo que satisfaz os nossos corações. Eu não preciso dizer para ninguém aqui o imperativo. Se você gosta de praia, aproximemo-nos do mar. Você já está lá. Eu não preciso dizer para as crianças, aproximemo-nos da piscina, elas já estão lá. Eu não preciso dizer para vocês, aproximemo-nos do buffet de sobremesa. Vocês já estão lá. Por que é que o Espírito Santo precisa nos dar um imperativo? Aproximemo-nos de Deus. Nós já deveríamos estar lá, mas é um imperativo claro, direto, nos mostrando que desde o que aconteceu com Adão e Eva, e sua expulsão ali daquele santuário maravilhoso no Éden, essa é a nossa crise. Nós precisamos de Deus, mas vivemos como se não precisássemos. Nós não buscamos a face dEle, nós não o adoramos, nós não nos aproximamos dEle como deveríamos. Se nós formos bem sinceros, nós vamos à igreja aos domingos, muitas vezes apenas para bater o ponto. Nós teremos uma atividade especial nesse simpósio, 25 anos. O programa se chama Face a Face com Canuto. Você vai se encontrar com o Manuel Canuto e você vai perguntar tudo o que você sempre quis saber, mas sempre teve medo de perguntar. Livre acesso, satisfazer toda a sua curiosidade. Imaginem a fila que isso causaria aqui no simpósio. A liderança, a organização precisaria mudar o horário de culto, o horário das palestras, porque nós estamos mais interessados em ter livre acesso à mente de um dos organizadores do projeto do que interessados na mente de Deus. É disso que nós nos aproximamos. São esses os livros que nós lemos, são esses os programas de televisão que nós assistimos, são essas as músicas que nós ouvimos. Aquilo do qual nós nos aproximamos é o que satisfaz o nosso coração. Por que é que nós não nos aproximamos de Deus? Porque nós precisamos sondar o nosso coração hoje. E mais uma vez nos perguntarmos, será que Deus satisfaz o nosso coração? É porque é um imperativo. Uma outra forma de sondagem é saber exatamente por que é que você está aqui em Maragogi. Imaginem, meus irmãos, se essa conferência fosse lá em Teresina. Teresina, a única capital do Nordeste que não tem praia.
com certeza você estaria lá. Nós tivemos, meus irmãos, um avião quase que fretado por piauienses para estarem aqui no simpósio em Maragogi. Claro que motivados apenas pela palavra. Mas o contrário não seria verdadeiro. Você não iria a Teresina se o simpósio fosse lá, com os mesmos palestrantes, com o mesmo tema. Porque Teresina não lhe oferece aquilo que satisfaz o seu coração, mas o Senhor estaria lá. Por que é que você não se aproximaria dele, indo para rincões, se isso fosse necessário, para de fato buscar a sua face, conhecê-lo mais e ter esse privilégio maravilhoso? Se você está aqui hoje, nesse simpósio, 25 anos, você tem o seu crachá e você não é um penetra, saiba que você é dono de um tesouro. Tesouro. E de forma maravilhosa. A palavra de Deus nos mostrando aqui, nesse contexto de culto, de liturgia, duas aplicações maravilhosas em relação àquilo que significa nos aproximarmos de Deus em culto, por meio dos seus sacramentos. Esse versículo 22, meus irmãos, ele foi utilizado durante muitos anos, ainda é utilizado pelas igrejas presbiterianas escocesas, para uma preparação para a ceia do Senhor. Para uma preparação adequada, porque no culto solene, eles se aproximariam de Deus, obviamente, pela palavra de Deus, mas também pelos sacramentos. E essa aproximação exige trabalho, preparação, purificação. É assim que nós nos preparamos para a ceia do Senhor. É assim que nós esperamos a semana inteira, sabendo que no próximo domingo, além do evangelho pregado e ouvido, nós teremos o evangelho dramatizado ali no pão e no vinho. O primeiro imperativo chama para nos aproximarmos a Deus, o segundo imperativo no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a preservação da sã doutrina. Fato. Aquilo que nós entendemos como confissão de fé. Aquilo que é um conjunto de doutrinas dada aos santos de uma vez por todas. Como é que nós temos preservado isso? Podemos errar também quando entendemos essas doutrinas não à luz da palavra, mas meramente porque elas fazem parte de uma tradição. Isso é errado. Não guarde a sua doutrina, não preserve a sua doutrina apenas por aquilo que outros disseram que ela é, mas saiba na sua escritura, na sua palavra, na sua Bíblia, o que cada doutrina significa, porque o batismo é assim, porque a Santa Ceia deve ser assado. Meus irmãos, não basta nós conhecermos a doutrina, não basta nós termos a cognição dessas coisas. Guardar firme significa nós confessarmos e vivermos por essas coisas. Depois procurem o pastor Paipa, por favor, para eu ganhar alguns pontinhos com ele. Porque esse versículo 23 é o lema do seminário presbiteriano de Greenville. O seminário ele foi fundado, baseado nesse evangelho. É o logo do seminário, uma Bíblia aberta. E ao seu redor, então, em grego, esse versículo aqui. Porque se tem uma coisa que eles prezam ali, é por isso, meus irmãos. Uma doutrina que flui das Escrituras. Não uma doutrina presbiteriana, não uma doutrina batista, não uma doutrina reformada, mas uma doutrina que flui das Escrituras. E que, por consequência, nós chamamos de reformada, calvinista, presbiteriana e assim por diante. Eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês, de pessoas que antes de nós viveram, confessaram e morreram por essa doutrina. Eu gostaria de chamar a atenção dos reformadores, aos reformadores ingleses. Depois você pesquise, estude, leia biografias, livros sobre mártires, para mostrar o quanto nós estamos distantes de uma vida santa como eles tinham, não só em oração, mas também falhando nisso aqui.
Os reformadores ingleses, meus irmãos, em sua grande maioria, eles foram enviados à fogueira, porque se recusavam a negar a seguinte doutrina. Você deve imaginar a justificação pela fé somente, alguma coisa ligada à salvação, muito pelo contrário. A maioria dos mártires, na época da perseguição, lá na Inglaterra, morreu queimado, porque se recusaram a receber a doutrina da transubstanciação. Que coisa mais simples! Vou perder a minha vida por causa desse detalhe. Sim, um detalhe importantíssimo. Porque se nós aqui aceitarmos que uma hóstia se transforma de fato no corpo e no sangue de Cristo, nós não temos mais evangelho. É aquela racha, aquela falha na represa, que quando nós menos percebemos se tornou um grande buraco e a enchente vem. Aqui, uma outra aplicação bem prática em relação aos nossos cultos, em relação àquilo que nós chamamos princípio regulador do culto. Qual foi a última vez, nas suas práticas litúrgicas, que vocês recitaram o credo apostólico? Espera aí, pastor, o senhor está criticando a missa e agora quer introduzir um elemento de missa no nosso meio? Não, meus irmãos. Dependendo da Bíblia que você tenha aí, você vai ver que no final dela tem lá o credo apostólico. Porque é uma herança reformada, bíblica, que dentro do culto, sim, como elemento de culto, tendo esse versículo e outros como embasamento, que nós devemos confessar a nossa fé, recitar não apenas o credo apostólico, mas o credo niceno, todos os credos que são nossos, e não do catolicismo romano. Recitar a confissão de fé, os nossos catecismos. É ali onde nós, corporativamente, aproximando de Deus em santo culto, estamos dizendo, nós vivemos e morremos por cada uma dessas realidades e verdades. Se a sua igreja não pratica esse tipo de elemento de culto, estude um pouco mais, seja convencido disso, entenda que sim, nós não só podemos, como devemos confessar a nossa fé, domingo após domingo. E aqui nós somos levados para o final, meus irmãos, o último imperativo. E a conclusão do nosso sermão, o imperativo mais longo, como eu falei para vocês, o versículo 5 ele está traduzido como um imperativo, mas ele na verdade é apenas um gerúndio aqui. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes falamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse imperativo não podia ser mais claro, mas ao mesmo tempo mais desesperador. Será que teve algum domingo na sua vida que você já faltou o culto a Deus por causa de algo completamente ilegítimo? Não levante a mão, por favor. Faltar o culto, se é que você entendeu hoje o que Hebreus está nos dizendo, é preferir qualquer outra coisa que a presença celestial, santíssima de um Deus maravilhoso. Perguntas bem básicas em relação a isso aqui. O que faz você deixar de se congregar? O que faz você deixar de ir ao culto no domingo para estar em comunhão com os santos? Porque se você tem comunhão com Deus, é inevitável que você tenha comunhão com os santos. É impossível você ter comunhão e acesso a Deus em culto solene, sem que isso seja em assembleia solene. A Bíblia nos mostra isso o tempo inteiro. E cuidado com o que aconteceu com um grande teólogo, Arthur W. Pink, que foi tão zeloso pela doutrina,
Escreveu coisas maravilhosas, que no final da sua vida cultuava a Deus em sua casa, juntamente com a sua esposa. Porque não tinha igreja digna o suficiente em que ele pudesse estar, porque tinha esse erro doutrinário ou aquele erro doutrinário e assim por diante. Isso não é ser reformado, isso não é ser ortodoxo, isso não é ser puritano. Ser puritano é você estar no meio da batalha, no meio da heresia, cultuando a Deus ali junto com seus irmãos e ensinando a eles o que é a verdade, sem orgulho, sem soberba, mostrando na sua vida em primeiro lugar que você sabe o que é estar na presença do Senhor. Pare de estudar tanto e vá orar mais. Pare de conhecer tanto da doutrina e ganhar todos os debates. E vá debater com o Senhor de joelhos no seu quarto para ver o que vai acontecer com você. A mesma coisa que aconteceu com Jó. Você vai conhecer o Senhor verdadeiramente. E você vai ser esmagado, você vai ser humilhado. Você vai saber o quanto você precisa cada vez mais se aproximar do Senhor. E é exatamente essa a ideia. Uma das coisas mais tristes no pastoreio é chegar, o culto está começando e vários bancos, cadeiras vazias. Tanto manhã quanto noite. Pessoas que vão chegando, desleixadas, se fosse simplesmente uma reunião qualquer. Elas ainda não entendem que elas estão entrando na presença do Deus Santíssimo. Como é que você se achega ao culto? Que horas começa o culto da sua igreja? Você ouve a chamada adoração, você ouve a santa convocação, ou você está sempre ali, ufa, pelo menos para a bênção do Senhor. Meus irmãos, não menosprezem esse congresso, não menosprezem a presença de vocês aqui, certamente na presença do Senhor. O cristianismo não é algo vivido individualmente, mas corporativamente. Da mesma forma que nós ensinamos aos outros o que nós cremos ser bíblico, nós precisamos ser humildes para aceitar também reprimendas. Pastores, por que é que vocês vão ao culto domingo? Porque é o trabalho de vocês? Porque vocês se enquadram naquele personagem que ficava dormindo em casa e a mãe ia acordar, e ele dizia, mãe, deixa eu dormir um pouco, é domingo. E a mãe dizia, meu filho, levanta, você é o pastor da igreja. Por que é que você vai ao culto? Porque é o seu trabalho? Porque é o único dia que pastor trabalha? Pois se você não vai ao culto para estar na presença maravilhosa de Deus, e isso nunca mexeu com o seu coração, você precisa aprender muito ainda a respeito do que é se aproximar do Senhor. Por isso nós devemos nos encorajar, por isso nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. E sem dúvida alguma, o autor aqui terminando, ele fala desse dia que se aproxima. As admoestações, elas deveriam ser mais constantes à medida que o dia se aproxima. E aqui, com certeza, entendimento é aquele dia final, aquele dia do juízo, onde não haverá mais esperança. Ou você cultua e se aproxima de Deus agora, ou você jamais poderá estar na presença dEle. Pelo contrário, você vai estar eternamente na ausência de Deus. O dia se aproxima. O dia final, sem dúvida alguma, mas eu creio que aqui nós temos, pelo menos por inferência, uma aplicação também relacionada ao dia do Senhor. O dia final, chamado como o grande dia do Senhor, ele é manifestado para nós como que semanalmente. Por isso que nos congregamos domingo, primeiro dia da semana, sola Escritura, não é mais sábado, é domingo. Como é que estão os seus domingos? Você tem a mesma perspectiva? Aqueles que no passado se aproximavam de Deus, se preparavam para aquele grande dia, sabiam que era um dia mais especial do que outros, o Santo dos Santos. E eles esperavam também que aquele fosse o último domingo.
É essa a sua esperança hoje? Que esse próximo domingo seja o último, que o próximo já seja na presença de Deus de fato, ali onde nós estaremos face a face com o Senhor Jesus Cristo. Ou você ainda precisa se casar? Ou você ainda precisa ter filhos? Ou você ainda precisa comprar a sua casa? Ou você ainda precisa terminar o seu curso? Do que é que você se aproxima? Por que é que nós estamos tão distantes de um Deus que está dizendo o tempo todo: aproximem-se de mim, o véu já foi rasgado, o meu filho cumpriu tudo o que precisava na cruz do Calvário, aproximem-se de mim, em culto particular, em culto doméstico e em especial no culto solene. Nós não somos mais penetras. Eu termino lendo, por favor, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Nós não somos mais penetras. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a sua santificação progressiva, crente, santo. Nos acheguemos a Deus. Mas se você ainda penetra aqui nessa manhã, você tem o crachá do congresso, você pagou a sua inscrição, mas você está aqui e você não tem acesso a Deus, eu conclamo a você nessa manhã, que você se arrependa e que você busque a face de Deus enquanto Ele pode ser achado, e encontre ali livre acesso à casa do Pai. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.